Qual que foi o papel de Dom Pedro II? A gente sabe que ele não foi maçom, né? O pai dele sim foi maçom, mas ele não foi maçom. Não foi maçom, mas qual foi o papel dele em relação à maçonaria e o porquê que o irmão considera ele um homem virtuoso, mesmo como de fato respondendo, não sendo maçom? Isso, embora ele não tenha, vamos só esclarecer, né? Realmente ele não foi maçom, ele não era maçom, mas o pai dele, o Dom Pedro I, sim, né? Dom Pedro I, inclusive teve uma carreira meteórica na maçonaria, né? Foi. O cara foi de iniciado a 33 em uma semana, né? E é engraçado porque ele foi maçom, né? Ele foi maçom, foi iniciado, tudo bonitinho, né? E depois fechou a maçonaria. É o mais engraçado isso aí, né? Depois de um tempo, esses maçons ficam enchendo minha Então, me paciência. enchendo o saco. Vou fechar a maçonaria. Do mesmo jeito que ele foi iniciado, ele fechou. Agora, o Dom Pedro II, ele era um homem, diferentemente do Dom Pedro I, que era vamos dizer assim, um aventureiro, né? Um homem ligado mais ao físico do que ao intelecto. O Dom Pedro II, ele seria o maçom clássico. Se a gente pudesse. O Dom Pedro seria aquele maçom que toda loja deveria ter, quando às vezes não tem. Que é aquele homem dedicado ao estudo, e o irmão sabe o que eu estou falando. Quem não gosta de estudar e entrar na maçonaria está perdido, está Tá lascado. lascado. Né? Então ele era um cara estudioso, ele era um homem que ele tinha essa capacidade de contornar situações. A gente não pode esquecer, o Dom Pedro II, mesmo com toda aquela calma dele, aquela cara de bonachão e tal, ele governou quase 50 anos. Depois do Dom Pedro II, quem você tem na história? O Getúlio Vargas com 15, vamos arredondar aqui, 15 anos, né? E os atuais aí que estão sendo reeleitos, etc. Mas assim, não é fácil governar 50 anos um país. E ele governou 50 anos. E aí você atribui isso a quê? A capacidade que ele tinha de, diríamos assim, contornar as situações. De E acalmar. nesse meio tempo, não querendo interromper, mas já interrompendo, nesse meio tempo ele pegou a maior guerra da América Latina, A maior inclusive. guerra da América Latina, exatamente. Sim, ele esteve envolvido em questões cruciais para a América Latina, de uma forma geral, né? Como a própria Guerra do Paraguai. E ele soube agradar, naquela época, a gente acabou de mencionar de um passado revolucionário e tal, ele soube acalmar conservadores e liberais naquela época, que era muito difícil. Né? O pai não conseguiu fazer isso e foi embora. Ele inclusive, ele fica, quando o pai vai embora, por conta lá das questões ligadas à filha dele, o Dom Miguel, etc., ele tem que voltar para Portugal. O Dom Pedro II, ele tem 5 anos de idade, mais ou menos, né? 5 para 6 anos. E ele fica 9 anos ali ainda, esperando, né? Ele era menor, né? Não podia assumir. Tem aquela história do golpe da maioridade, então ele assume o trono com 15, 16 anos. Quer dizer, pro padrão hoje, era um adolescente, era uma criança, em aspas, né? E ele assume aquilo e primeiro estuda bastante, ele já tinha uma preparação para ser rei. O pai, meu irmão, não sei se o irmão sabe disso, mas o pai, quando foi embora, deixou o barão de Itanhaém encarregado da educação do Pedro II. E ele disse, né? Ele diz aos preceptores do Dom Pedro II, da criança ainda, né? Do Pedro II criança, ele inclusive até o próprio Bonifácio também na época. Ele deixa a seguinte instrução, ele fala: eu quero que o meu filho seja um homem preparado para ser rei, da forma que eu não fui. Porque o Dom Pedro I não teve toda essa preparação intelectual. E o Dom Pedro II teve uma preparação intelectual extrema. Então, repetindo, né, respondendo a pergunta, ele tinha a virtude de estudo, ele era um homem muito estudado, ele era um homem que tinha uma temperança, né, essa capacidade, essa resiliência, capacidade de lidar com conflitos muito grande, conseguiu administrar um império gigantesco, né? Você imagina administrar o Brasil 150 anos atrás, sem avião, sem, né, internet. Internet. Ele conseguiu administrar esse reino, né, esse império, conseguiu equilibrar as questões políticas. Ele conseguiu fazer o Brasil tinha, até ele assumir o poder, o Brasil convivia com muitas rebeliões, muitas insurreições. E ele consegue fazer o quê? Acalmar os ânimos. Quer dizer, o Brasil,
poderia ter acontecido aqui com o nosso país aquilo que aconteceu com os nossos vizinhos, né, com a chamada América Espanhola, que se fragmentou em vários países, Chile, Argentina e tal. E ele conseguiu manter o Brasil unido, ele conseguiu manter assim todas as pessoas empenhadas nas ações que ele determinava, né? Na Guerra do Paraguai houve toda uma mobilização nacional para a Guerra do Paraguai, né? E sem contar, meu irmão, que do ponto de vista pessoal, e aí quando eu falo pessoal, eu tô me relacionando a pessoa dele com o cargo público que ele ocupava, que era imperador. Ele foi, sem dúvida nenhuma, o nosso governante mais honesto. Isso aí, mas assim, não resta nem dúvida. Até porque, sejamos honestos, né? Não precisa muito aqui no Brasil para você ser um governante honesto, né? Mas ele foi extremamente honesto, a ponto, meu irmão, de envergonhar qualquer político da atualidade, dos últimos 100 anos, né? Então ele tinha um zelo com as finanças públicas, com o dinheiro público, que você não vai encontrar referência na história. Inclusive, uma imagem respeitada lá fora. Mas não é respeitada lá fora, assim, porque é um cara engraçado. Não, é respeitado lá fora porque ele era uma pessoa que falava vários idiomas, que traduzia livros e que fazia parte de sociedades científicas e incentivava isso ao redor do mundo, né? Ele participou até de sociedades científicas na Europa, nos Estados Unidos. O irmão me corrija se eu estiver errado, foi um dos primeiros detentores de uma máquina fotográfica na sua época. Uma máquina fotográfica, né? Inclusive, outro dia eu estava vendo um documentário, ele foi a primeira selfie foi ele que tirou, né? Isso, exatamente. Ele bateu foto dele mesmo, né? A primeira selfie, né? Então, assim, um homem muito virtuoso, né? Do ponto de vista pessoal, né? E do ponto de vista de homem público e da relação dele com tudo aquilo, né? Com a sociedade de uma forma geral, com os outros. Ele era respeitado no mundo inteiro. Ele fez, para você ter uma ideia, meu irmão, ele fez 4 viagens internacionais, né? E as 4 viagens ele fez com dinheiro pessoal. Ele não fez com dinheiro público, ele achava incorreto fazer isso. E ele, como ele gastava boa parte da dotação dele, né, do dote dele, ajudando pessoas, né? Inclusive ele foi o primeiro, não sei se você lembra daquele programa que o governo federal tinha que mandava as pessoas para fora, Ciência Sem Fronteiras, né? Ele foi o primeiro Ciência Sem Fronteira do Brasil, porque ele mandava pessoas estudar fora do Brasil à torta e à direito, né? Com dinheiro pessoal, não com dinheiro do Brasil. Então, como ele não tinha dinheiro, as viagens internacionais que ele fez, ele financiou, ele pegou dinheiro emprestado para viajar. Você consegue imaginar isso? Quando você vê conta de hotel de presidentes da República aí recentes, você consegue imaginar isso? Alguém fazer viagem, cartão. Outro dia teve polêmica aí com o negócio de cartão de crédito. Você consegue imaginar um governante viajando com dinheiro emprestado, pessoal? É brincadeira, né? Quer dizer, que homem, que maior virtude, né? A gente não encontra nesse homem, né? Não há o que falar do Dom Pedro II. Para mim, sem dúvida, o principal homem público do Brasil, que deveria, se fôssemos um país coerente, nós deveríamos tê-lo como exemplo, assim, para tudo, né? A cada esquina deveria ter algum memorial em nome do Dom Pedro II, para nos lembrar, para que nós pudéssemos lembrar que aqui no Brasil existiu a virtude e ela deve ser exemplo, né? E não os maus feitos. De fato.